Graças a Deus, grande é o Senhor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Bem gelados, né, que eu sei. Mas o Senhor é bom, né? Em nome de Jesus. E eu convido você a experimentar da manifestação do Espírito de Deus neste lugar, como nós temos feito aqui já desde o início desse culto. E vamos fazer isso agora através da palavra de Deus, dessa ferramenta de salvação que está à nossa disposição em João 13. Nós vamos ler dos versos 1 a 17, João 13. Chegamos neste momento primoroso, extraordinário, daquilo que aproveu o Senhor para a minha vida, para a tua vida, porção da vontade de Deus para a nossa vida hoje, revelada pelo Espírito de Deus, em um nível muito mais profundo, como você já ouviu. João 13, encontraram aí? Diz assim o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: nunca, não, jamais lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Senta no teu lugar para deglutir e degustar e refletir nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou da parte de Deus, assim, uma palavra para aquecer o teu coração nessa manhã. Amém? Mas ultimamente a palavra tem nos levado a refletir como esse mundo que a gente vive é um mundo um tanto quanto racional, assim, né? E é realmente muito bom raciocinar, é importante, mas quarta-feira, por exemplo, eu aprendi que não só, né? Não pode ser só. Porque ser humano, além de ser racional, também é espiritual. E além disso, e mais ainda, porque também ser humano é um ser essencialmente afetivo. Isso significa dizer que eu e você somos influenciados por emoções, por sentimentos, e elas também motivam as nossas decisões e as nossas atitudes. Como eu falei, a gente é um pouco mais complexo do que... A gente não pode simplificar. Por exemplo, de acordo com o Jean Piaget, que eu estudei um período longo aí, o que é predominante na vida de um bebê até 1 ano de idade é a afetividade muito mais do que a inteligência. O que manda nas atitudes dele. É a afetividade, ele começa assim. E aí é interessante porque, não só porque essa afetividade vai ser fundamental para a pessoa estabelecer os seus relacionamentos durante toda a sua vida. O que é um relacionamento? Nós nos relacionamos, sim ou não? É uma ligação afetiva.
Quer dizer, lógico que tem relacionamentos que são motivados pela razão. Por exemplo, relacionamentos profissionais que a gente tem, né? A motivação é muito mais racional. Mas um relacionamento é uma ligação que se estabelece entre as pessoas que as une com os mesmos objetivos e os mesmos interesses. Isso é um relacionamento. Quer dizer que se não tem nenhum tipo de afeto entre pessoas, se não tem um objetivo comum, se não tem um interesse compartilhado, não tem como ter um relacionamento. A gente não se relaciona. Enfim, ser humano, por ser um ser não só racional, mas por ser um ser espiritual e afetivo, para viver, estabelece relacionamentos, todos nós. E esses relacionamentos têm níveis. Quero que você pense em você. Você estabelece níveis e intensidades nos teus relacionamentos. Na maneira como você se relaciona com os outros. Por exemplo, tem relacionamentos que são mais rasos, mas tem outros que são mais profundos. Tem relacionamentos que você tem que são mais íntimos, outros são mais distantes, não é? Tem relacionamentos que são mais dinâmicos, assim, mais constantes, outros são mais ocasionais, de vez em quando. Quer dizer, só para você ter ideia, o relacionamento que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, ele tem uma intensidade muito maior do que o relacionamento que você tem com os irmãos e as irmãs da igreja, por exemplo. E isso é comum. Ambos são muito importantes para você, mas nós costumamos estabelecer níveis diferentes, importâncias diferentes nos nossos relacionamentos. E aí, nessa hora, eu volto a insistir nisso que a palavra tem falado, mas nós não podemos esquecer que o ser humano é um ser racional, mas ele também é afetivo e, além disso, ele é espiritual. E, por isso, ele estabelece também relacionamentos com Deus. E aí, nessa hora, obviamente, você racionalmente estabelece relacionamentos com as pessoas em geral. Afetivamente, você estabelece relacionamentos mais profundos com as pessoas da sua intimidade. E a pergunta é, e com Deus? Qual o tamanho e a intensidade do teu relacionamento com Deus? Isso é bem importante, porque no mundo que nós vivemos, tem muita gente que crê em algo, né? Por exemplo, dos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas do planeta, a grande maioria crê em algo, mas a pergunta boa é crer no quê? Né? Porque tem gente que crê em energia, tem gente que crê em pedra, tem gente que crê em horóscopo, tem uns que crê em corrente, em espíritos, tem gente que crê em árvore. Quem crê é crente, porque acredita em alguma coisa. Agora, tem outros que acreditam que Deus existe. E com isso estabelece um relacionamento de quem acredita em que Deus existe, mas só. Só. Um relacionamento um tanto distante, um tanto quanto impessoal. Eu sei que ele existe, mas pronto. É assim que se relaciona. Mas tem aqueles também que creem em Deus, mas querem dar um passo além, um passo maior, porque creem em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, Filho de Deus, e esses vão um pouco além dos crentes, e esses podem ser chamados cristãos e cristãs. Vocês estão entendendo aqui os níveis? Ser um cristão, então, ser uma cristã, é dar um passo além, porque estabelece um relacionamento com Deus num nível mais pessoal, e é mais profundo do que simplesmente um crente. Do que simplesmente alguém que acredita. Porque um crente, ele crê, mas ele não crê na natureza. O crente não crê na árvore, na pedra. O crente crê numa pessoa. Aliás, um cristão crê numa pessoa, é diferente. É um outro nível de relacionamento e de fé. Mas veja, todo relacionamento, para ser bom, precisa ser aprofundado. Você conhece uma pessoa, começa ali, estabelece um relacionamento, e namora, e estabelece uma intimidade, e vai aprofundando, e casa, e tem... Todo relacionamento bom precisa ser aprofundado, e por isso, além de crente, muito mais do que um cristão e uma cristã, você precisa ir além e estabelecer um relacionamento com Deus como um discípulo e uma discípula do Senhor. Eu estou falando aqui de um outro nível de relacionamento. Eu quero que você entenda aquilo que Deus espera. Por exemplo, quem esteve aqui domingo passado entendeu
que o Senhor encerrou o seu ministério público pregando para crente, ensinando pessoas que criam, ensinando todos e todas que acreditavam em Deus, o que significa ser um cristão, uma cristã de verdade, não foi isso que nós vimos? O Senhor pregou para todos em alta voz, e aquelas pessoas todas acreditavam em Deus, eram crentes, mas ele queria mostrar o que é ser um cristão de verdade. Jesus ele pregou para todo mundo, e ele estabeleceu as bases de um cristão genuíno. E hoje, a coisa se aprofundou um pouco. Porque aqui, a partir do capítulo 3, Jesus vai começar e vai pregar para um grupo mais específico, de pessoas que eram mais próximas, pessoas mais íntimas. E assim Jesus estabeleceu aqui outro nível de relacionamentos com esses. É um outro padrão, uma outra forma. E eu quero chamar a tua atenção, só para rememorar aqui, porque o texto diz que passaram-se alguns dias. Porque nós estávamos na segunda-feira, eram 5 dias para a Páscoa, domingo nós vimos isso, e agora nós estamos na quinta-noite. Quer dizer, passou terça, quarta, quinta-noite. E é interessante que aqui na Bíblia é a sexta, porque a sexta-feira começava às 18 horas da quinta. Quando anoitecia, a quinta acabava, começava a sexta. E nós estamos na noite da quinta, no jantar da quinta, quando anoitecia. E aí Jesus está aqui, como todos os judeus daquele dia, em Jerusalém, todos os judeus, reunidos com os seus discípulos, participando do jantar da Páscoa. Começava a Páscoa com esse jantar. Isso é que você precisa entender. É o momento aqui da Santa Ceia, que você já conhece tão bem. João é desafiador. O texto afirma que Jesus sabia exatamente o que significava aquela celebração, aquela Páscoa. Ele sabia exatamente, porque ele sabia que chegou a hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Ele está encarando. E o texto diz algo aqui maravilhoso, algo lindo, que diz que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo, amou-os com toda a intensidade do seu ser. Jesus. Eu quero que você observe aqui que naquela mesa nós estamos falando não de qualquer relacionamento, nós estamos falando de um relacionamento de uma profundidade muito maior. Isso é bastante importante. O jantar está rolando, o jantar está sendo servido, todo mundo está comendo, e o texto diz que o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus, mas que Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabia que, apesar disso, Deus tinha colocado, o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, tudo agora estava em suas mãos, porque o relacionamento que ele tinha com o Pai também era um relacionamento de um outro nível, quer dizer, a confiança entre eles era irrestrita, e Jesus sabia que ele viera de Deus e ele estava voltando para Deus. É bonito isso. E por isso, durante o jantar, o texto diz que enquanto jantavam, Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou um pano, uma espécie de uma toalha, enrolou na cintura, encheu uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí, hoje em dia, isso aqui não tem tanto peso assim, quer dizer, hoje em dia ninguém anda a pé, em rua de terra, de sandália, ninguém tem escravo em casa, mas você precisa entender a loucura que é isso que Jesus está fazendo aqui, naquele contexto. Isso aqui é um negócio insano. Era normal acontecer isso nas casas do Império Romano. Era um ato de hospitalidade. Entretanto, aqui, eu quero que você entenda a questão que lavar os pés de um visitante numa casa era trabalho de escravo, e ainda por cima, o escravo mais inferior que tinha na casa, porque alguns nem se submetiam a isso. O escravo que cozinhava, por exemplo, não lavava o pé dos outros. Era o pior, existem os piores dos escravos, é esse que fazia esse trabalho aqui. Tanto que quando Jesus está lavando e ele chega em Pedro, como sempre intempestivo, querendo ser mais que os outros, sempre daquele jeito dele, quer dizer que o senhor vai lavar os meus pés? O senhor está louco? Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo. E ele jamais, nunca vou permitir isso. Você pode não querer, é um direito seu, mas se você não permitir que eu faça isso, que eu ensine isso, você não tem nada comigo. Estabeleceu-se ali uma discussão. Ah, tá bom. Então, se é assim, pode lavar o pé, a mão, a cabeça, a orelha, o ouvido, o que você quiser. Pode lavar tudo, então. Não precisa, Pedro. Não precisa, porque quem já foi purificado, quem já foi lavado, não precisa. Só basta lavar os pés mesmos. E vocês já estão limpos, mas nem todos. Vocês já estão limpos, mas nem todos.
E aqui eu chamo a tua atenção para esse ano, porque em João, e como sempre em João, as coisas são muito espirituais, né? O texto de João, ele não é literal. Limpeza aqui não é uma limpeza literal, não é um banho de chuveiro literal, como você está imaginando. Não é físico, mas é uma purificação espiritual. É disso que João está falando aqui. E assim para João, purificados quem são? Todos e todas que ouviram as palavras de Jesus e até aquele momento e receberam as palavras, eles estão purificados. Esse é o embate aqui que chegou. Lembra que em João, quem julga é a palavra? Lembra disso? Nós vimos semana passada. Por exemplo, quem ouve a palavra e não rejeita é quem me ama. E esse e essa está limpo. Quem ouve, por exemplo, e rejeita, esse já está condenado, não é? Pois é, entenda, todos que tinham ouvido as ministrações de Jesus e receberam as suas palavras estão purificados, menos um. Quem? Por isso ele diz, tem todos. Judas, porque apesar de ouvir as palavras ministradas por Jesus, rejeitou e com isso permitiu que Satanás viesse e tomasse o seu coração. Percebe por que nem todos foram purificados pela palavra? Isso é importante entender. Quando lavou os pés de todos, diz o texto, inclusive de Judas, diga-se de passagem, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou para o seu lugar na mesa e voltou a jantar e continuou comendo, mas perguntou no meio do jantar, vocês entenderam o que eu fiz? Né? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou mestre e senhor de vocês, e vocês têm razão, porque vocês estão certos. É isso que eu sou mestre e senhor de vocês. E agora imagina, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu fiz isso para dar um exemplo para vocês, para que vocês me imitem. Afinal, vocês não são maiores do que eu, se eu estou fazendo isso. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E assim, eu também não sou maior que o Pai que me enviou. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E ele arremata o fundamental de tudo. Agora que vocês sabem disso, vocês serão felizes quando vocês praticarem isso. Essa foi a palavra de Deus para a tua purificação e para a tua salvação nessa manhã. E eu quero que você entre nela comigo, eu quero que você entenda isso, eu quero que você seja abençoado por isso hoje. Eu quero que você veja, como eu te disse, o Evangelho está aqui relatando um nível de relacionamento diferente, um relacionamento mais profundo entre Jesus e os seus. Interessante que a palavra de Deus aqui em João, aos poucos ela vai fazer isso, ela vai revelando um aprofundamento nas coisas, porque Jesus, no primeiro momento, se relacionava publicamente com os crentes e chamou aqueles crentes todos para serem cristãos, mas não só, ele vai continuar, você vai ver, daqui para frente ele continua se aprofundando, ele vai querer estabelecer relacionamentos muito mais íntimos na sequência do texto, e por isso hoje, ele deseja dar as bases muito mais, de um relacionamento muito mais do que um relacionamento entre Deus e aqueles que nele crê. Tem que ser mais. Não é somente quem sabe que ele é o Cristo, mas o Senhor deseja se relacionar nessa manhã com discípulos e discípulas do Senhor de verdade. Tem discípulo aqui nessa manhã? Tem discípulo aqui nessa manhã? Tem? Glória a Deus, esquenta esse frio aí, pelo amor de Deus. Graças a Deus, aleluia. É muito importante isso, querido, é muito importante. Graças a Deus. Agora veja, é importante que a gente entenda, porque nós temos que entender o que o Senhor quer conosco. Porque às vezes a gente fica ali, querido, entenda que você não pode estacionar na forma de se relacionar com Deus. A gente faz isso o tempo todo. A gente vai indo, o tempo vai vindo, a gente vai ficando ali, né? Empacado, acaba a gasolina. E a gente vai estacionando na forma de se relacionar com Deus. Tem gente que diz que acredita em Deus. Eu acredito, pastor, mas fica nisso. E Deus ficou? Não, você ficou. Tem gente que até frequenta a igreja, mas não consegue ter uma intimidade com Deus a ponto de se sentir amado de uma forma linda e maravilhosa, como o Senhor quer amar. Eu não me sinto amado. Tem gente que é assim. Deus está tão longe que Deus fala e nem escuta o que Ele fala, não ouve as palavras, porque está tão longe de Deus. Deus é uma realidade tão distante. Quer dizer, Deus é tão distante que a pessoa vai na igreja, mas não sente Deus e não vê Deus interferindo na sua vida. Deus fala, o cristão não obedece e fica dando voz para o demônio no dia a dia da sua vida. Meu irmão querido, parece um relacionamento entre conhecidos que só se vê de vez em quando. São relacionamentos ocasionais, não tem nada de constante. Uma hora Deus é tudo na sua vida e glória a Deus e aleluia, que maravilhoso. Daqui a pouco nem na igreja vai mais.
Ó, está soprando um ventinho que não fica no culto. Ai, está tão frio hoje, não vou no culto. E eu fico pensando, por isso nessa manhã, tem um espírito aqui nesse meio, desde que esse culto começou e até antes, querendo se relacionar de uma forma mais profunda e íntima contigo, porque ele veio para falar com discípulos e discípulas do Senhor. E discípulo é alguém que entende que Jesus é vivo. Aleluia. Discípulo sabe que Jesus é presente na sua vida. Discípulo sabe, querido, que ele não é um Deus lá no céu, indiferente com tudo que acontece na sua vida aqui no mundo, não. Isso é um discípulo, não é assim que ele quer se relacionar contigo, e por isso você precisa querer se aprofundar com o Senhor. Você precisa querer mais. Leve isso a um nível muito mais profundo. Não se relacione apenas racionalmente. Permita ser espiritual, mas permita também se emocionar, porque Jesus não é um colega seu ocasional, não. Ele quer fazer parte da tua intimidade. Tem umas igrejas aí que, por exemplo, a pessoa não pode se emocionar diante de Deus, porque você é de pentecostal, nosso culto é racional. Que tristeza, né? Meu Deus se emocionava comigo, ele se emociona, ele é sábio, ele é espiritual, mas também ele é um Deus afetivo, tanto que ele tem sentimentos, tem, e como tem, e não é pouco. Ele se emociona, ele chora com a dor dos outros, ele chora com os seus, ele chora quando você não está bem, ele tem sentimentos, ele é afetivo, esse é o amor dele por você. E por que eu não posso chorar? Por que eu não posso dar glória a Deus? Ele deseja um relacionamento contigo que vai para além do que você imagina com a sua razão e daquilo que a sua razão é capaz de entender. E eu quero te chamar a atenção disso. Ele é próximo, ele é perto, ele é juntinho, ele é íntimo. E por isso, o que ele quer para você é algo cheio de vida. E por isso você não pode se relacionar com ele de uma forma seca, uma forma sem vida, estagnado. Por quê? Porque ele não é assim, ele é vivo, ele é atuante. E sabe o que ele quer? Ele quer atuar na tua vida, ele quer fazer, ele quer vir, ele quer que você o veja. Ele quer que você o sinta, ele quer que você o entenda em todas as dimensões daquilo que você é. É assim que se relaciona com Deus, entenda mais. Porque quem escolhe esse tipo de relacionamento não é ele, é você. Quem escolhe o tipo de relacionamento somos nós. Porque da parte dele, ele já disse de forma muito clara o que ele pretende. Aliás, você já ouviu aqui hoje que ele quer vir com o Pai e fazer morada na tua vida. O que ele quer com você, ele te diz o tempo todo. E ele é muito claro. Ele quer te amar e ele quer ser amado por você. É isso que a nossa irmã Denise leu aqui. Ele quer te amar e ser amado. Percebe que ele quer um nível muito mais profundo. Ele quer ser alguém muito mais relevante do que um coleguinha distante. Sabe um colega que você vê de vez em quando? Ele quer se revelar e quer que você o obedeça, porque assim ele virá e fará morada na sua vida. E aonde a gente mora é lá que é tudo, sim ou não? É lá na tua casa que você tem todo o conforto, que você se sente acolhido, que você se sente à vontade. E eu não sei se você quer isso, você quer? Então nós vamos tentar entender aqui como é esse aprofundamento, né? Essa coisa que Jesus quer estabelecer conosco, que eu queria dizer para você, não é com todo mundo. Não é que ele não quer, não é com todo mundo, sabe por quê? Porque é um tipo de aprofundamento que é só para quem ouve as suas palavras e recebe as suas palavras. É isso aqui que é o ensinamento. É uma amizade. Sabe quando você fala com a pessoa e não está nem para você? Você fala, ele não te ouve, você liga, ele não responde, você manda um WhatsApp, ele não ouve, ele abre, vem, não te responde, sabe o que é? Esse relacionamento não serve, não tem relacionamento. Então, Jesus não é isso, ele quer se aprofundar. Para quem? Para quem ouve e recebe as suas palavras. É isso que ele quer. Então, nós vamos perguntar, Senhor, como é esse relacionamento que o Senhor quer ter comigo? O que é isso que o Senhor quer estar comigo? E eu quero olhar para esse momento, para esse ato aqui, para isso que Jesus fez, porque isso aqui é revelador, isso aqui é maravilhoso, e eu quero pensar com você. Como é esse relacionamento que o Senhor quer ter comigo? E eu vou dizer para você 5 coisas. E em primeiro lugar, eu vou dizer para você que é um relacionamento motivado pelo amor. Eu não sei qual é a tua motivação em se relacionar por aí, seja com quem for. Mas Ele quer que esse relacionamento contigo seja motivado pelo amor. E veja por quê. Porque no evangelho de hoje, depois de pregar o seu último sermão público, agora o Senhor fala com pessoas mais próximas. Ele se dirige a um grupo de pessoas que estavam no mundo, como todo mundo, e por estar no mundo era um problema, mas são pessoas que foram um pouco além com ele, por isso da parte dele, verso 1, diz o texto que Jesus sabia que havia chegado o tempo que ele deixaria o mundo e iria para o Pai, mas aqueles que tinham ouvido as suas palavras e tinham guardado, ficariam no mundo. Percebe a preocupação de Jesus? Ele amava, mas as pessoas que eram próximas, eles iam ficar no mundo, e por isso, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
lindo isso. Eu, quando fui meditar nisso, eu chorei. Amar até o fim tem um sentido de amar até o limite, amar até o extremo, amar com uma intensidade muito além do que nós sentimos com alguém que é um conhecido nosso. Amar até o fim é de uma profundidade muito maior, é um amor sem fim, é um amor sem condições, incondicional. Então, nessa manhã, se você receber a palavra de Deus, e você vai entender aqui, de uma forma muito clara, que você está diante de um Deus, que você está diante do Senhor, que Ele quer algo além com você. Você vai entender que o Senhor quer contigo é muito mais profundo. O Senhor quer contigo não apenas um relacionamento com um frequentador de igreja que acredita em Deus. Ele não quer um relacionamento com você apenas como um cristão, uma cristã que aceitou Jesus na igreja, mas Ele quer um relacionamento de alguém que sabe que é no mundo que você está, e Ele sabe que esse mundo não tem nada de fácil, e por isso Ele quer vir, e Ele quer agir em sua vida, não de qualquer maneira, mas não de vez em quando, mas agir em sua vida com amor até o fim. É assim que Deus quer ser contigo. Eu quero que você entenda como é que se baseia aquilo que estabelece entre você. O Senhor te ama. Mas não é amor assim, eu te amo, tá bom? Eu te amo, Vitor. Beleza? Tchau. Não é assim, da boca para fora. Não é assim, sem compromisso. Não é eu te amo, mas sem envolvimento. Não, mas eu te amo até o fim. Eu te amo até o limite do meu amor. Eu te amo até o extremo do meu ser. Eu te amo envolver e vou te ajudar a viver nesse mundo, porque você não é qualquer um. Você é o meu discípulo, você é minha discípula. Você se permitiu ouvir as minhas palavras e obedecer. E por isso eu vou te amar numa dimensão além. Eu vou te amar e eu quero me relacionar com você assim, te amando até o fim. Eu não vou te abrir mão de você. Glória a Deus. Nós temos, no mínimo, que desejar aqui nesse momento é ir além. Nós precisamos ir além. Nós temos que querer muito mais com o Senhor. Porque esse relacionamento somente racional, com aquele que você estabelece com seus colegas de trabalho, esse relacionamento que você tem com um parente que é distante, com um vizinho que você vê de vez em quando você sai de casa, não é isso. Ele está aqui nessa manhã, ele veio para se manifestar na tua vida, na vida de uma pessoa que ele ama, e ele ama até o fim. Glória a Deus por isso. Entenda o Senhor, pelo amor de Deus. Vamos começar reverentemente a ter uma relação com Ele digna. Então que você possa se permitir, não se relacione com Deus somente a partir de uma cabeça que pensa. Não é só isso. Permita esse afeto. Permita essa intimidade. Permita existem níveis que nós estabelecemos no nosso relacionamento. Qual é o nível do relacionamento que você estabelece com o Senhor? Me diga. Você no teu coração. Que você possa receber nessa manhã a presença de um Deus que sabe que você, no mundo, você vive. E no mundo, você está enfrentando tudo que está aí. E Ele sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que não é fácil, e por isso, Ele quer se relacionar contigo numa dimensão de alguém que ama ao extremo. Você nunca vai estar sozinho. Calma, nós estamos juntos, eu vou ser contigo. Ele quer te amar até o fim, e por isso se permita. Tem gente que não se permite ser amado. Tem gente que a vida foi tão dura, que endureceu tanto, que virou essa casquinha dura de pedra, esse concretinho furado aí, dá vontade de dar uma marretada, às vezes Deus dá, viu? Nessa sua cabaninha furada. E você não se permite nem ser amado. Querido, o Senhor quer te amar. Mas não é amorzinho assim, Ele quer te amar até o fim. Então se permita ir além, se entregue a esse amor, vá além. Queira mais de Deus, queira uma intimidade maior. Você precisa viver esse amor. Você precisa saber o que é se sentir amado, o que é se sentir amada, porque Ele te ama, querido. Vá além, meu amor. Vem para cá. Porque, como a Denise disse aqui, né? Venha para cá amar e ser amada pelo Senhor. Porque você vem para cá por isso, essa razão. Quer dizer, vá além de uma obrigação, vá além de uma instituição religiosa, vá além da religião, vá além, por favor, vá além de uma doutrina, vá além da tua razão. Se entregue afetivamente ao Deus que, por muito te amar, quer te ajudar. Mas Ele quer te amar até o fim e nada menos do que isso. Amém? Amém. Essa é a primeira medida importante. Porque, Senhor, como é o relacionamento que o Senhor quer ter comigo? A primeira é um relacionamento baseado no amor, e a segunda é um relacionamento, presta atenção aqui, que isso é possível para quem renuncia a si mesmo e aceita ser humilde. É assim que ele se relaciona. Observa a palavra de Deus aqui. Ela revela que Jesus abre mão do jantar.
Jesus interrompe a sua janta. Ele se levanta, ele tira a sua capa, ele enrola um pano na sua cintura, ele pega uma bacia com água, ele vai até onde os discípulos estão em volta da mesa e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu, lógico, fico pensando, será que estava limpo os pés deles? Será que tinha um chulezinho ali ou não? Tinha. Frieira? Será que tinha frieira? Não sei. Mas veja, como eu disse para vocês, nós estamos diante de um absurdo. É uma verdadeira loucura que Jesus está fazendo aqui, porque Jesus é assim, ele é um Deus meio escandaloso, ele é maravilhoso. Afinal, isso que ele resolve fazer, nas casas, cabia somente aquela categoria de escravos que era a mais inferior de todas. E ele se submete. E você só vai entender esse Deus que gosta de fazer loucuras e qual é o nível do relacionamento que ele quer ter contigo quando você entender o tamanho e o nível da renúncia disso aqui. Ele que era Deus Todo-Poderoso já havia se esvaziado da sua glória, sim ou não? Como ser humano, ele não aceitou ser nada que o mundo poderia dar a ele, portanto ele se humilhou, ele renunciou ao poder deste mundo, sabe por quê? Porque ele queria mostrar aos seres humanos que o verdadeiro poder que nós temos não é o poder da guerra, não é o poder das armas, não é o poder dos cargos, do dinheiro, da política. O verdadeiro poder que Deus coloca em nossa disposição é o poder da humildade. Aqui tem poder para você. Nós que gostamos tanto de poder. Ele teve a absurda atitude de se diminuir, de se colocar como um escravo, e o pior deles, o mais humilde deles, de ser o menor dos menores, sendo o Senhor, Deus Criador de todo o universo, meu irmão. E isso só para nos ensinar que se eu e você não formos humildes de fato, não tem relacionamento possível entre nós. Não é possível. Eu não sei se você entende o problema disso. Não existe. Ele quer se relacionar contigo a partir da humildade. Isso é fundamental. Humildade dos que se diminuem e aceita tomar os últimos lugares. Quantas vezes ele falou isso? Está nos últimos dos últimos. Presta atenção aqui. Quando você é humilde, se submete ao Senhor. Quando você é humilde, renuncia a você mesmo. A arrogância que esse mundo está o tempo todo aí dizendo. Quando você nega você mesmo, se abaixa e vai fazer alguma coisa pelos outros. Quando você humildemente se rende e aceita ser o menor dos menores, é aí que entre você e o Senhor se estabelece um relacionamento muito mais profundo e íntimo. Porque isso é medida para se relacionar com Ele. Isso é medida do que ele espera. Quarta-feira, por exemplo, você aprendeu com Paulo que Deus honra os humildes, mas ele rejeita os soberbos. Por quê? Porque Deus não se relaciona com quem acha que é demais. Não existe algo entre uma pessoa que acha que é demais e Deus. Não existe nada, aliás. Deus não se relaciona com quem acha que pode demais, que tem poder demais. Deus se relaciona com os pequenos. Como Paulo diz, com quem sabe e aceita ser insignificante, com quem sabe que nada é, porque é assim que ele vem e se manifesta, é assim que ele vai fazer morada, Denise. E quando ele vem e ele faz morada, e a nossa vida vai florescer, e nós vamos ser vitoriosos, vamos, porque ele vai mostrar para quem acha que é alguma coisa, que toda a glória desse mundo é dele e não nossa, e será dele, quando os discípulos e as discípulas do Senhor aceitarem ser humildes, humildade de quem sabe que é amada pelo seu Senhor em nome de Jesus, amém? Amém, né? Então tá bom. Terceiro lugar, vocês me pagam. Como é o relacionamento que o Senhor quer ter comigo? Terceiro lugar. Terceiro lugar é um relacionamento íntimo, sim, mas íntimo entre aqueles e aquelas que já foram limpos porque aceitaram a palavra de Deus. Tem medida de se relacionar com Deus aqui, não é de qualquer jeito não, o negócio não é bagunçado não. Como é o relacionamento que o Senhor tem aqui comigo? É entre pessoas que já foram limpas, porque aceitaram a palavra de Deus. E eu estou dizendo isso, porque diante dessa proposta escandalosa de Jesus, no verso 6, Pedro, o Senhor vai lavar os meus pés? Está louco? Verso 8, ele diz, não, de jeito nenhum. Não, você não está entendendo. Não interessa, eu estou entendendo. O Senhor não vai fazer, jamais o Senhor vai se rebaixar a tal ponto de lavar os meus pés. E a resposta de Jesus qual foi? Se eu não te ensinar isso, você não terá nada comigo, E aí Pedro diz que então tá bom, então pode lavar só os pés, a cabeça, a mão, a orelha, o ouvido, tudo que você quiser, tá? Tudo aí. Ele fala, verso 10, não precisa.
Quem já se banhou está limpo, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo, vocês já estão limpos, mas nem todos. Mas está escrito aí? Veja, como eu disse para vocês, João aqui está falando de uma limpeza que significa purificação. Quer dizer, purificados são todos que ouviram as palavras de Jesus até aquele momento e aceitaram, estão puros. Porque ouviram e se receberam. Porque quem, como Judas, ouviu e rejeitou, não estão puros. E esses e essas não tem como se relacionar com Jesus. Não tem como se relacionar com Deus. Recebeu a palavra e rejeitou, não tem relação com Deus, em nome de Jesus. Quem ouve a palavra e não obedece, recebe a oportunidade como todo mundo. Porque vai receber a oportunidade de ouvir a palavra. Também vai ouvir. Mas o relacionamento com Deus é superficial. Por quê? Porque não recebeu. O relacionamento com Deus é mentiroso, é fingido. E esses são presas fáceis do diabo. Mas é o tipo da coisa que o Senhor não tem para mim, não tem para você. Você entende isso? Isso é muito importante. Por isso eu preciso que você tome posse junto comigo dessa palavra que nos alcance mais essa oportunidade. E nós temos que querer ir além. Nós temos que querer mais, nós precisamos nos relacionar como quem é amado e como quem ama o Senhor. Isso é muito importante, querido. Quem tem os meus mandamentos e obedece, é esse que me ama, sim ou não? E se alguém me ama, guardará a minha palavra, sim ou não? É mais claro do que isso? Não existe. Mais claro que isso é impossível. Então, que nós possamos receber nessa manhã a presença dEle, ministrando de novo a palavra, e mais uma vez no nosso meio, porque nós temos que nos relacionar com Ele em outra dimensão, muito mais espiritual, muito mais afetiva, muito mais íntima, muito mais profunda, não somente mas só como alguém que realmente foi purificado, que recebeu a palavra, que aceitou a palavra. Esse pode, somente os que ouviram e aceitaram conseguem, porque é isso que Ele espera de nós, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, continua. Mas a pergunta é, Senhor, como é esse relacionamento que o Senhor quer ter comigo? Quer que você tome posse disso? Você está recebendo essa palavra? Você está entendendo? Está muito difícil? Não, né? Como é o relacionamento que você quer ter comigo? Em quarto lugar, é um relacionamento baseado no exemplo que Ele é como ser humano. Como é que se relaciona com Deus? De maneira profunda, íntima, pessoal, e ver Deus vindo fazendo morada em minha vida. Eu me relaciono com Ele baseado no exemplo que Ele foi como ser humano. E eu digo isso para você porque o texto deixa muito claro que quando ele lavou os pés de todo mundo, inclusive de Judas, na janta, continuou comendo, voltou para o seu lugar, tomou, vestiu a sua capa de novo, e lá ele falou, escuta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês estão com essa cara de paisagem, não conseguem falar amém? Vocês entenderam o que eu fiz? Não deram nem glória a Deus? Entenderam? Vocês dizem que eu sou o mestre e Senhor, e com razão, vocês estão certos, que eu sou. Eu sou o mestre e Senhor. Agora, se eu sou o mestre e Senhor de vocês, eu lavei os pés de vocês, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu fiz isso para dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês me imitem. Afinal, vocês não são maiores do que eu. E eu não sou maior do que aquele que me enviou, do que o Pai que me enviou. Entende aqui a medida? Se o Senhor aceitou se esvaziar, se o Senhor, sendo Deus, aceitou renunciar, um discípulo não pode ser maior que o seu Senhor. Queridos, Jesus é o modelo que nós temos e devemos seguir. É muito importante esse momento do Evangelho. Tudo que Ele deseja é que façamos as mesmas obras dEle. Ser um discípulo, ser uma discípula do Senhor, implica permitir que Ele nos sirva e molde o nosso caráter ao caráter dEle, aquilo que Ele é. Entenda, isso é muito importante, querido, em nome de Jesus. Obedecê-lo é a maior prova de que nós estamos nos relacionando com Ele num outro nível. Nível de quem ama e é amado. Quando? Quando eu obedeço. Para fazer parte da comunidade de Jesus, para a comunidade de Cristo vivo, para ter parte com Ele, é necessário aceitar a proposta de vida dEle, a maneira de pensar e agir dEle, independente das consequências que isso vai ter para a nossa vida. Você entende isso? O Senhor, Rei, soberano, Criador do universo, aceita se esvaziar. Mas o crente e o peito de pombo, não vou perdoar. Eu sou presbítero da igreja, pastor. O Senhor abre mão de tudo, Rose. E a gente lá se estufando, achando que a gente é alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho veio hoje para dizer para você e para mim, queira mais.
Se permita além dessa mediocridade. Se permita ir além na tua vida com Deus. Se empenhe em ter nele o exemplo da sua vida. Se empenhe, querido, em ter nele. Presta atenção, não aceite fazer nada que ele não faria. Eu não posso fazer, porque se ele tivesse aqui, ele não ia fazer também, eu não vou fazer. Ele não diz que nos ama, ele não diz o que você tem que fazer, ele nos ama de fato, ele prova o seu amor para conosco, e ele faz de novo, para nos dar o exemplo daquilo que nós temos que fazer. Não é assim, vai lá porque eu estou mandando, não, deixa que eu vou, vem comigo então e faz igual. É assim que ele se relaciona com você, não é como um tirano, soberano, sargento, vai lá, um porrete na mão, vai, senão eu te castigo. Não, isso não é Deus. Se esvaziou de tudo para vir aqui na terra sofrer no teu lugar. O valor de humildade, de renúncia, querido, em nome de Jesus, presta atenção. Que você possa querer se relacionar com ele baseado nesse exemplo. Esse exemplo de vida que é para todo ser humano que deseja ter uma intimidade com Deus, em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a medida de relacionamento que ele quer ter comigo e com você. Mas a pergunta é, finalmente, para acabar aqui, como é o relacionamento que o Senhor tem comigo? O que esse texto nos ensina em último lugar? Porque é um relacionamento profundo, sim, que só pode ter quem aceita como prática de vida ser um servo, ser uma serva de Deus. Não tem outro jeito. Esse aprofundamento do Senhor, Ele quer ter com homens e mulheres que, na prática de vida, aceitam ser servos de Deus. E aqui eu vejo para você, esse momento que é único do Evangelho de João, registra e ainda revela que na base do relacionamento entre Deus e os seus discípulos está o serviço, como importantíssimo para o Senhor. O serviço. Um discípulo, uma discípula do Senhor jamais deve se envergonhar de fazer aquilo que Jesus fez. Não pode se envergonhar. Jesus fez o quê? Serviu. Tem gente que se envergonha. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou o céu, deixou os anjos, o trono e veio ao mundo para servir. Servir quem? Pecadores como eu e você. Quem conhece aqui Mateus 20, 28? O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim ou não? Quem? Ele. Na vida de um discípulo, não tem espaço para vaidadezinha barata, não. Não tem espaço para orgulho. Por quê? Porque o nosso rei foi servo. Porque o nosso rei se esvaziou, ele se despiu da sua glória, se despiu de tudo, aquele se despiu da sua capa, do seu jantar, se despiu de tudo, se abaixou, se humilhou, se abaixou para lavar os pés dos outros, querido, ele se despiu da sua glória, ele nasceu numa manjedoura dentro de uma estribaria, você dá conta disso? Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, ele foi sepultado num túmulo que a sua família não tinha, que foi um túmulo emprestado, ele lavou os pés de homens falhos, fracos e cheios de vaidade, ele fez um trabalho próprio de escravos. E os seus discípulos, para ser discípulo, tem que ser o quê? Fazer o mesmo, sim ou não? Palavra chata, né? O que nós estamos fazendo aqui, eu vi isso numa manhã fria. Tem que fazer o mesmo, sim ou não? Não é esse o Evangelho? Não é essa a fala de Jesus? Então, relacionamento com Ele tem que ser baseado nisso. Você não é um monte de gente enchendo igreja aí, que legal, ai, glória a Deus. Aí chega na hora e fala assim, eu nem sei quem você é. Quem é você? Não sei. Como não? Você estava lá na igreja dando aleluia, lá, o problema é seu, eu não sei quem é você. Ele deu exemplo de servo. E no verso 17 ele foi além, porque ele diz, vocês só vão ser felizes, Kátia, só vão ser felizes quando vocês colocarem em prática isso que estão aprendendo. É o seu testemunho aqui. Aqui está a fonte de felicidade, Kátia. É por isso que nos preenche tanto. Felicidade para o mundo é ter um monte de serviçais nos servindo. Mas é isso que você diz. Felicidade para um discípulo, uma discípula do Senhor, está em ser um imitador de Jesus Cristo, que renunciou a tudo para ir servir aos outros. Aqui está a fonte de felicidade. É por isso que a gente se alegra tanto em fazer a obra de Deus. É por isso que a gente sai de lá, de uma noite de oração, assim, então, ai, glória a Deus, aleluia. Ai, vamos, cadê? Entra na van? Não, eu vou sozinho, não vou na van, não. Porque a gente fica cheio, porque aqui está a nossa felicidade, essa medida de Jesus. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e Senhor, mas além, imita Jesus. Fazendo o quê? Servindo ao próximo na prática de vida. Na prática, vocês fizerem o que eu estou falando, o que eu estou ensinando.
Não é na teoria racional, mas é servir na afetividade, é no coração de quem se importa com a dor do outro. Esse é o serviço que importa para o Senhor. E é importante entender isso. Não adianta só acreditar em Deus. Por quê? Porque Deus quer mais. Não adianta acreditar numa religião. Eu tenho uma religião, aí eu vou na igreja, eu aceitei Jesus. Pastor, eu já sou batizado. Ok, mas Ele quer mais. Não adianta só. Ele quer o quê? Se relacionar a partir da grandeza do reino de Deus. E essa grandeza não é medida por quantas pessoas te servem, mas é quantas pessoas você consegue servir. Aqui está a grandeza. E isso que faz de eu e de você um discípulo, uma discípula do Senhor em nome de Jesus. Amém? E para a tua alegria, já vou concluir aqui. Concluindo, nós estabelecemos relacionamentos para além da nossa razão. É assim que você se relaciona na sua vida. Você é um ser afetivo. Você estabelece ainda níveis nos teus relacionamentos. E por isso, o Senhor veio aqui hoje para te lembrar que Ele deseja ir muito além do que você pensa na tua cabeça. Ele deseja ir muito além. O Senhor não está interessado em um monte de crente andando atrás dele, falando, Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele falando, esse cara é chato, né? Senhor, 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 Senhor. Não, Ele quer e deseja relacionamentos verdadeiros, maduros, profundos e íntimos, de verdade. Um além. Relacionamentos que só o Senhor e os seus discípulos e discípulas conseguem estabelecer. Amém? Amém? Senhor, como é esse relacionamento que o Senhor quer comigo? É um relacionamento motivado pelo amor. É um relacionamento que só é possível para quem renuncia a si mesmo e aceita ser humilde. Humilde. É um relacionamento íntimo mesmo. Aqueles que foram limpos porque ouviram a palavra dele e aceitaram a palavra dele, conseguem se relacionar com ele. É um relacionamento baseado no exemplo que ele é como um ser humano. O exemplo que ele veio nos dar como humano, a imagem e semelhança de Deus. E, finalmente, é um relacionamento profundo, sim, porque só tem quem aceita, na prática de vida, ser um servo, ser uma serva de Deus. É assim que se relaciona com Deus, é assim que a tua vida muda, é assim que as coisas entram em outro nível. E eu chamo a tua atenção, porque a autoridade do povo de Deus não está na força. A autoridade do povo de Deus não está na sua grandeza. Sobretudo na medida humana. Essa semana eu mandei um texto para o Pedro, que tem uma teologia que surgiu, onde sempre surgem essas misérias nos Estados Unidos, é o próprio celeiro do capeta, uma teologia estadunidense mandando, e ela manda na maioria das igrejas modernas evangélicas no Brasil de hoje, que é uma teologia que chama teologia da dominação. Estuda sobre isso. Nada do que está acontecendo é por acaso. Teologia da dominação. Por isso o evangélico quer mandar em Brasília. Porque ensinaram que evangélico tem que dominar o mundo. Por isso que eles estão tão interessados. Mal sabem esses tais crentes que o nosso poder não está na dominação, o nosso poder está na fraqueza. Mal sabem eles que o nosso poder está na renúncia. O poder do povo de Deus não está na dominação e na grandeza, no cargo político, na quantidade de dinheiro que tem. O nosso poder está na simplicidade de servir. Servir, que é para isso que nós somos chamados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A verdade é que o ser humano, depois de tantos mil anos, continua querendo ser o todo-poderoso. O diabo colocou isso no coração da igreja, depois de ficar falando mal de Judas. Foi Judas que é traidor. Colocou no coração da igreja. Mas nessa manhã vem Cristo aqui destronar toda essa influência maligna na tua vida e na nossa vida. Porque Ele quer nos ensinar, querido, presta atenção, que o único poder humano disponível para mim e para você está na renúncia e na obediência a Deus, porque Ele é o único que é poderoso, não somos nós. Quer ser poderoso? Renuncia a você mesmo e deixa Deus ser Deus sobre a tua vida. Deixa Ele falar no teu lugar. Deixa Ele agir no teu lugar em nome de Deus. Porque poderoso aqui é Ele. O poder da comunidade do Cristo vivo não está no número de adeptos, na beleza e na suntuosidade do prédio. Está na nossa capacidade de amar, de renunciar a nós mesmos, de ser humilde, de ouvir e receber a palavra que nos purifica, de aceitar o exemplo que foi Cristo Jesus. E na prática da nossa vida, nos atos diários, se entregar a servir uns aos outros. Aqui está a nossa força, aqui está o nosso poder. Grande não tem que ser o nosso nome. Grande não tem que ser o nosso templo, o nosso prédio, o nosso cargo. Grande tem que ser o nosso amor, a nossa humildade e o nosso serviço. Você entende isso?
Isso aqui é palavra para discípulo, não é para crente, não é para discípulo, não é para cristão, é para discipular. Isso é muito importante. Então, que você possa ser e ter sido desafiado pelo Espírito de Deus nessa manhã a se relacionar com o teu Deus num nível diferente, num outro nível. Amém? Num nível muito mais profundo, querido. Que Ele possa verdadeiramente te alcançar e te mostrar que mesmo você vivendo neste mundo, e Ele sabe que é aqui que você vive, você vai ver isso no Evangelho de João até o final, Ele sabe que é aqui, Ele vai para o Pai, mas você vai ficar aqui, e Ele sabe que você vivendo nesse mundo, Ele te ama, mas não ama assim, Ele te ama até o fim. Ele te ama até o fim, e por isso Ele sempre vem. Ele sempre vem, e Ele é vivo, e Ele vem para se relacionar contigo num outro nível. E eu não sei se você recebe, você recebe? Se você recebe, então aplauda Ele com toda a alegria do teu coração.